Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, tô passando aqui para contar uma fofoca da minha própria vida, quentíssima. Se eu fosse você, ficava até o final aí dos stories, tá? Ó, deixa eu contar então. Quarta-feira, eu tive uma crise de dor muito forte na minha lombar. Assim, uma dor insuportável, e eu ainda fiquei suportando aquela dor por algum tempo até eu ir no médico. Tá, beleza. Fui lá no UPA, né? Que aqui em Castro é o que tinha ali para urgência. E lá no UPA, o que aconteceu? Eu cheguei com dor, não conseguia sentar, porque sentar doía mais ainda, né? Porque a lombar ali, quem tem ciático, problema no ciático, sabe o que eu tô falando. E eu já tive essa crise, assim, algumas vezes, mas fazia muito tempo que não me dava essa crise. Tá, fui lá. Agora presta atenção. Cheguei lá no UPA, fui na triagem, né? Não sentei, voltei lá na recepção, muita dor e tal. Aí eu vi a pessoa, olha que interessante, eu vi a pessoa, ó, gente, deixar claro, eu não tô falando mal do atendimento nem nada disso. Eu quero que vocês entendam como nós funcionamos, né? O nosso campo de crenças, de ideias inconscientes e de traumas. É isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, tinha pessoas que chegaram depois de mim e eram chamadas antes, ou seja, o meu caso não foi considerado urgente e eu sabia a dor que eu estava sentindo. Beleza. Até um ponto que eu mandei mensagem pro meu filho, entrei em contato com algumas pessoas, porque o meu filho trabalhou em farmácia, enfim, ele tinha alguns números lá de farmacêuticos e eu consegui um remédio, tipo injeção mesmo, para eu conseguir, que uma vez eu já tinha tomado uma injeção e melhorou e aquilo veio na minha mente e eu fui atrás disso. Tá, daí coloquei a cabeça para funcionar mesmo com tanta dor. Consegui uma pessoa, uma enfermeira maravilhosa que é minha amiga, que eu tenho muita gratidão por ela, que não é a primeira vez que ela me salva. Consegui que ela fosse à noite lá aplicar a injeção para mim. Tinha um remédio lá em casa muito forte, que é o Tramadol, também, que era já um remédio que tinha ficado lá de uma cirurgia que o Júlio tinha feito. Enfim, tomei aquele Tramadol, aguardei até de noite, a Sueli veio, aplicou a injeção. Tá, tudo bem. Deu certo, minha dor passou, hoje eu vou tomar de novo, ainda tô com dor. Só que a questão não é essa. Quando eu tava no UPA, eu comecei a tentar entender por que as pessoas passavam na minha frente e eu com dor. E aí, no meu emocional, começou a vir muita dor de um trauma, de algo que aconteceu ano passado comigo. E agora você... Então, quando eu tava lá, teve um episódio da minha infância que foi assim. A gente tava voltando da igreja com minha mãe, eu tinha uns 7 anos mais ou menos, eu caí, a gente tava brincando com as crianças e eu caí em cima do meu braço. E nisso eu quase desmaiei de dor, nós fomos embora para casa. Aquela fase era uma fase assim que meu pai tinha se separado da minha mãe, a minha mãe com as 3 meninas pequenas, enfim, né, passando o maior perrengue. E eu lembro que aquele dia eu fui para casa com muita dor e a minha mãe pegou vinagre com sal, passou no meu braço, enfaixou e me deu um remédio e foi dormir. E eu passei a noite inteira gemendo de dor, quietinha gemendo de dor. E então naquele momento eu criei muitos traumas, muitas ideias inconscientes negativas, de raiva, enfim, muita coisa. Então o nosso sistema ele funciona exatamente desse jeito, sabe? Então aquela hora, naquele momento ali começou a me conectei com a minha criança, com tudo aquilo que eu tinha passado e eu percebi assim que eu tinha muita raiva inconsciente da minha mãe por ela ter tipo dormido e me deixado, só que ao mesmo tempo eu não queria incomodar ela porque eu também carreguei muito tempo uma missão de não dar trabalho, né? Porque a minha ideia ali, a minha mãe tinha uma filha mais velha, minha irmã mais velha, que era mais traquina, então eu já vim com uma ideia de que eu não podia dar trabalho, entende? E o que aconteceu? Lá no UPA aconteceu exatamente o que aconteceu com a minha mãe, tipo assim, as pessoas passavam, entendeu? Na minha frente porque a minha ideia inconsciente era esperar alguém ter, né, essa iniciativa. E não só isso, né? Não só essa questão de esperar, tem mais uma questão.
Outra crença, né? Outra ideia que eu descobri ali em meio a tudo aquilo é que eu queria que a minha mãe viesse, que a minha mãe me salvasse, sabe? Então, assim, eu me coloquei, digamos que nós repetimos esse padrão e esse ciclo, a gente se coloca em situações assim, onde a gente se sente desamparado, como se ninguém nos enxergasse e visse e ajudasse, justamente para mostrar assim, ó, aquela criança tá ali o tempo todo tentando mostrar, ó, mãe, é você que tem que fazer, é a tua obrigação, não é dos outros, é você que tem que vir aqui me salvar, me cuidar, entendeu? Tirar essa dor de mim. Então, assim, gente, ó, isso é muito grandioso, porque quando a gente acessa isso, a gente libera, entende? O que eu tive que fazer? O processo totalmente profundo para conversar com essa criança e dizer, olha, você não precisa fazer mais isso. Então, ao mesmo tempo que eu entendi o sentimento dessa criança, da minha criança interior, eu trabalhei a favor dela. Tipo assim, eu tô aqui, tô cuidando de você, não se preocupe, né? A sua mãe, ela fez o que ela podia, mas você pode sim, né? Mostrar que você precisa, né? Você poderia ter acordado tua mãe e falado, ó, mãe, tá doendo muito, eu preciso que você me ajude. Ou seja, né? Sair daquela posição de não querer incomodar para incomodar sim, porque a gente precisa entender que existe um equilíbrio, né? Que esse não incomodar pode gerar muitas situações na vida que a gente simplesmente não se impõe, né? Nas situações que tem que se impor, né? E acaba carregando coisas que não são nossas para deixar os outros confortáveis, né? Então eu sofri para deixar ela confortável e isso me prejudicou e isso prejudica a nossa vida. Então, dentro desse trauma que para mim foi gerado através de uma dor profunda, que é exatamente a dor que eu revivi esses dias, olha o quanto de aprendizado que eu trouxe. E não é uma dor assim que eu já não tenha acessado, só que eu vi ela de outros ângulos, né? Eu curei já alguns aspectos sobre ela e faltava curar esse. Talvez tenha outras coisas para curar ainda, né? Outros sentimentos. Mas o que eu preciso explicar, o que eu preciso que vocês entendam é que tudo tem a ver com o nosso campo emocional inconsciente e nós precisamos sim trabalhar ele, precisamos acessar, né, e quebrar os ciclos da nossa vida, esses ciclos repetitivos que fica ali tentando mostrar o que tem dentro da gente, sabe? Parar de se vitimizar, de exteriorizar e recuperar o seu poder novamente.